Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse maravilhoso dia, em mais esse devocional. E hoje eu convido você a refletir sobre a sua jornada da fé, sobre a sua corrida. Eu convido você a comigo refletir em algumas perguntas. Onde você tem encontrado forças para correr essa corrida? Onde você tem encontrado forças para combater esse combate? Quantas batalhas você tem enfrentado no seu dia a dia? Batalhas que talvez são insuportáveis, intermináveis. Será que você tem combatido o bom combate? Ou será que você tem combatido o mau combate? Você tem mais ganho do que perdido? Ou você tem mais perdido os combates, as batalhas do que as ganho? Você está guardando a sua fé, mas guardando a sua fé com firmeza? Ou será que você não está guardando a sua fé e vira e mexe você peca? Será que a sua fé, ela está te levando à sua salvação? Ou será que a sua fé está te levando a uma condenação? Lembre-se que não estamos sozinhos nessa corrida. Nós nunca estivemos sozinhos. Deus está conosco a cada passo desse caminho, nos fortalecendo e nos sustentando. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. E é importante nós lembrarmos sempre, sempre, absolutamente lembrarmos sempre disso. Se você puder, curva sua cabeça e faz uma oração conosco em unidade com os irmãos aqui. E vamos deixar que o Espírito Santo ele trate conosco em mais esse dia, em mais esse devocional. Bondoso Deus, amado Pai, graças mais uma vez, Senhor, nós te damos por esse momento. Te agradecemos, Pai, pela tua presença. Te agradecemos, Paizinho eterno, pelo teu Espírito Santo conosco aqui, nos envolvendo, nos tratando com carinho, com misericórdia, com toda graça. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada na nossa mesa, na nossa casa. Cuida de nós, Paizinho eterno. Olha para nós, fala conosco nesse devocional. Que o Senhor possa falar grandemente conosco em cada batalha que nós vivemos no nosso dia, em cada dia que nós vivemos aqui nessa terra, porque nós sabemos que próximo está o dia da volta do Senhor, em que nós nos encontraremos e nos regozijaremos para toda a eternidade. Paizinho eterno, cuida de nós. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas mantermos os pés fixos, com os olhos fitos para o alvo, em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Cuida de nós, Paizinho, que não seja o homem falando, mas o teu próprio Espírito Santo tratando conosco, nos orientando, nos exortando a permanecer no centro da tua vontade. Essa é a nossa oração. E aqui, acima de tudo, Pai, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que assim nós já te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. As leituras, nós vamos iniciar em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo de número 7, é bem conhecido de todos. Ainda assim, convido você a abrir a sua Bíblia e fazer a leitura por ela. Se você não tiver aí uma espada na sua mão, então eu estou compartilhando ela na tela aí do seu celular, do seu computador, e eu convido a você a fazer a leitura conosco. Quem vai fazer a leitura dessa passagem é o nosso irmão Felipe. Então, Felipe, pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Um bom dia. Tenham sua espada na sua mão, viu? 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém. Amém, glória a Deus. É incrível aqui como o apóstolo Paulo, em um pequeno verso, ele fala tantas coisas com a gente. É incrível aqui. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Nessa versão, terminei a corrida e completei a carreira em algumas versões.
Aqui a gente pode ver, nós podemos ler claramente: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. São 3 passos aqui que o apóstolo Paulo ele menciona em uma ordem cronologicamente correta ou organizada, para melhor definição para algumas pessoas. Primeiro, a questão do combater o bom combate define muito a vida do cristão, que não é isenta de desafios. Ao aceitar Cristo como o Senhor e o Salvador da sua vida, é aí que o bom combate vai se acentuar. É aí que a brincadeira começa a começar. Posso até estar sendo redundante em falar, mas assim como um atleta, ele se prepara para uma competição, nós somos chamados a nos prepararmos para as batalhas espirituais que nós vamos enfrentar. E aí então está de posse dessa espada aqui, ó, desse escudo aqui, de toda a armadura que nós vemos e nos revestirmos dela com base na leitura, no discernimento, no estudo da palavra, aplicados em buscar a verdade, porque aqueles que amam a Cristo, eles vão se debruçar no estudo dessa palavra, em busca da verdade. A armadura de Deus é a nossa proteção contra as batalhas espirituais. Assim como o corpo precisa de alimento para se sustentar, o espírito ele precisa de alimento para combater um bom combate. A palavra de Deus é a nossa espada afiada, é o nosso escudo. Lembre-se, combater o bom combate, porque nós lutamos por um reino eterno. E é claro, pela glória de Deus. Olha só o que está escrito. Se você puder abrir a sua espada, o seu escudo, abrir a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 18, o Felipe vai ler para nós novamente. Olha só as orientações que o apóstolo Paulo ele nos traz para que nós possamos combater o bom combate. São orientações riquíssimas de como fazer isso. Então, preste atenção na leitura para você entender como combater esse bom combate. Efésios 6, 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Assim que nós vamos combater o bom combate, lendo a palavra de Deus, observando as escrituras, discernindo sobre ela, e não gastando tempo com vãs e tolas discussões que só levam e trazem escândalo, mas combatendo o bom combate da fé.
É assim como está descrito em Efésios 6, do versículo 10 ao 18, como o Felipe leu para nós. Como nós lemos, assim eu espero que você tenha lido, feito a leitura diretamente na sua Bíblia, ou até mesmo aqui na tela. É assim que se combate o bom combate. Depois o apóstolo Paulo, ele fala sobre completar, ou aqui nessa versão, terminei a corrida. Completei a corrida ou terminei a corrida. A vida ela é uma jornada. Tem um início, tem um meio, tem um fim. Todo início tem um fim. A vida ela é uma jornada. E essa jornada aqui na Terra, ela tem um início, ela tem um meio e ela vai ter um fim. Ela tem um início, tem um meio e tem um fim. Aqui na Terra. E essa fé cristã, ela é comparada a uma corrida aqui pelo apóstolo Paulo. Às vezes, a estrada, ela é íngreme, ela é sinuosa, né? Ela é torta, ela vai para a direita, ela vai para a esquerda, você desce, você sobe. Às vezes a estrada, ela é carroçal, tem pissarra, pedras, areia, você força um pouco mais para subir, se cansa um pouco mais para descer. E você precisa perseverar, porque essa estrada aí, ela não é fácil. Não é fácil. E não importa o quão cansados ou desanimados nós possamos estar nos sentindo. Deus, ele nos dá força para continuar. A nossa vitória, ela está em cruzar a linha de chegada, não é ficar no meio do caminho. É ir até o final. Quem quer que conquiste alguma coisa nessa vida, só conquista se chegar até o final. Só conquista se você for até o fim. Não se trata de ser o mais rápido, se trata de chegar no fim. E às vezes, só por não desistir, essa é uma grande glória, é uma grande conquista. Ou você nunca viu uma maratona em uma Olimpíada em que o último colocado, chegando aos trancos e barrancos, bambeando e titubeando, caindo assim para a esquerda, foi aplaudido pelo estádio inteiro só por não ter desistido? Tenho certeza absoluta que você já viu alguma cena assim. E é o nosso Deus que nos sustenta e nos guarda, nos guiando. Mas você não deve desistir. Você deve continuar. Não importa o quão grandioso é o problema ou a circunstância. Nos é permitido desistir. Afinal de contas, é uma decisão sua, é uma decisão minha desistir e abandonar tudo. Mas também é uma decisão, mesmo que difícil, nos arrastarmos até os pés do altar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre sempre, é dele a honra, é dele a vitória. Ele venceu por nós essa corrida. Cabe a nós não desistirmos dela e continuarmos até a linha de chegada, porque a vitória é de Cristo Jesus, sempre foi por ele, sempre é por ele, sempre é para ele. Tudo e todas as coisas sempre foi e sempre será por ele. Olha o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo de número 40, no versículo 31. Isaías 40, 31. Quem vai fazer a leitura é a minha mãe. Pode ligar o microfone, mãe, fazer a leitura para nós, por favor. Amém. Que diz assim, ó. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Amém, glória a Deus. Encontre forças no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor. Você vai encontrar a força necessária para completar a sua carreira.
no Senhor. Se você sai dos átrios de Deus por um momento que seja, um único momento qualquer, quando você sai, aí então, você perde suas forças. Agora, quando você está com os dois pés fixados no caminho correto e olhando para Cristo, não tem como errar o alvo, irmão. Quando você olha para Cristo, não tem como errar o alvo. Por fim, o apóstolo Paulo menciona: guardei a fé. Guardei a fé. Esse é o ápice da declaração do apóstolo Paulo aqui. É o ponto principal. É como se fosse a cereja do bolo, a parte mais gostosa. Sabe quando você está com fome, você senta, come aquele prato delicioso de comida, aquela coisa saborosa, e depois dele tem aquela sobremesa deliciosa. De repente um sorvete que você ama, de repente um doce que é feito pela sua mãe, pela pessoa que você ama, ou até mesmo aquele doce que você gosta bastante, sabe? É esse o ponto sobre guardar a fé que o apóstolo Paulo menciona. Manter a fé até o fim é a maior conquista que nós podemos ter. É guardar a nossa fé. Isso implica em uma confiança inabalável em Deus. E não importando as circunstâncias. É mesmo diante uma dor insuportável, você louvar a Ele. É você se regozijar na cama com felicidade, ao passo em que, ao mesmo tempo, você sofre com uma dor insuportável. É você estar do lado de pessoas que te amam, cuidando de você, e nenhum cuidado que elas possam trazer para você alivia a dor. E ao mesmo tempo você clama a Deus, dizendo que se Ele te curar, Ele é Deus, e se Ele não te curar, Ele continua sendo Deus. É você caminhar diante de pessoas apontando o dedo para você e te acusando de coisas que você não é. E você louvar a Deus em secreto, no seu quarto, com a porta trancada, e chorar diante do altar do teu Deus. E ele te dizer: filho, estou contigo, não importa o que as outras pessoas digam, eu estou contigo, a tua vitória é a minha vitória, porque eu venci o mundo. Só guarda a fé, só guarda a fé. Breve, tudo isso vai passar. É permanecer firme, mesmo quando o mundo todo treme, mesmo quando o mundo todo treme, mesmo quando tudo ao nosso redor desaba, mesmo quando a rocha cai, mesmo quando aquilo que parece inabalável se destrói, mesmo quando você não sabe de onde prover, mesmo quando você abre a sua geladeira e não tem nada nela. É confiar que, independente do que aconteça, Deus é fiel e é digno de toda a nossa confiança. É entender que Ele está do nosso lado, nos provendo absolutamente tudo que nós precisamos, e até mesmo daquilo que nós não precisamos, porque Ele é carinhoso para nós. E aquilo que de mais precioso Ele tinha, Ele nos deu. Olha só o que está escrito em Jeremias, no capítulo 29, no versículo de número 11. Minha tia Maria vai fazer a leitura para nós. Jeremias 29, 11. Amém, amém. Glória a Deus. Diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça,
e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Planos de paz. Planos eternos. Irmão, não olhe para esse versículo e veja um carro, uma casa de praia, dinheiro na conta. Não é sobre isso, tá? Nunca foi sobre coisas. Se Deus nos dá isso, é porque Ele nos ama. É um mimo, não porque nós merecemos, é porque Ele nos ama. Mas a palavra de Deus reflete aqui uma glória eterna. A palavra de Deus, ela nos fala aqui sobre algo muito maior do que o que nós podemos entender. É sobre uma coisa que está muito além, que nenhum olho jamais viu, e que não dá para falar, porque não tem palavras para não existem palavras em nenhum idioma que possa descrever tudo aquilo que Deus tem para nós. É sobre isso aqui que foi lido agora. É sobre isso aqui que foi lido agora. Sobre isso. É Ele que conhece. Você percebe que não está escrito aqui, não tem escrito aqui, ó, porque sou eu e vocês que conhecem, porque são vocês que conhecem, porque o Pedro, o apóstolo Pedro que conhece. Aqui também não está escrito, é o José que conhece, é a Maria que conhece, é a Francisca, é o Joelce que conhece. Aqui não está escrito, o fulano de... Não está escrito isso. Quem que conhece? Sou eu que conheço. Sou eu que conheço. Se é ele que conhece, então eu não conheço. Você não conhece. O teu irmão que está do teu lado, de repente, ouvindo isso aí, não é ele quem conhece. Não é a Maria, não é o José, não é o Antônio, não é o Pedro, não é o Tiago, não é o Francisquinho, não é o Toninho. Quem conhece é o grande eu sou, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Não é tua mãe que conhece, não é o teu pai que conhece, não é o teu marido, a tua esposa, é o próprio Deus quem conhece. Planos de fazê-los prosperar. Não são planos de causar dano. Tá aqui, irmão, tá na tela, tá na sua Bíblia, aí se você ler. O que eu tô falando tá na Bíblia. Eu não estou colocando minhas ideias aqui, eu estou extraindo da Bíblia. Está aqui, é o que Deus está falando para nós. Planos de nos dar a esperança de um futuro. Que futuro é esse? É o futuro num carro 0 km? O futuro numa casa de praia? Não, irmão, não é sobre isso, não. Por favor, abra os seus olhos, ouça. Não está falando de carro aqui, não. Nem de casa, nem de dinheiro em banco. Ele está falando de uma coisa mais clara do que isso. Ele está falando sobre nós olharmos para uma perspectiva de uma vida eterna, para a realidade da morada na Nova Jerusalém. Lê comigo o que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 8. Nós já lemos o verso 7. Mas olha só essa promessa maravilhosa para nós aqui. Se nós completarmos a nossa corrida.
e guardarmos a nossa fé. Lê para nós, Felipe, por favor. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. É sobre isso, irmão. Não é sobre ter posses. Não é sobre ter conhecimento. Nossa, o fulano de tal é mais inteligente, eu vou estudar para ser inteligente. Nossa, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer um concurso público para me ganhar dinheiro. E não é sobre isso, irmão. Não é sobre isso. É sobre isso aqui que você está lendo. Primeiro, você combate o bom combate. Está no versículo 7. Leia um pouquinho mais para cima. Primeiro você combate o combate. Você luta. O bom combate. Não é o mau combate, não. É o bom combate. E você viu nesse devocional como combater esse combate. Você vai completar a sua corrida. Ou você vai terminar a sua corrida. Porque é para aqueles que chegam até o fim. Não é para quem fica no caminho. Irmão, mas eu não consigo correr. Amém, irmão. Então anda. Lembra da Gabriela Anderson? Nas Olimpíadas? Ela ficava assim, ó, torta, e ela ia andando até o final. Irmão, vai assim também. Cristo, ele tá na arquibancada te aplaudindo, você todo torto lá, sem aguentar mais, ele tá lá aplaudindo você. Complete a sua carreira. E guarde a sua fé, como você já viu como que tem que ser guardado, como o Espírito Santo já mostrou para você aqui nesse devocional hoje, como você deve guardar a sua fé. Quando você fizer isso, aí então, lhe será reservado um grande prêmio, é uma coroa, não é uma medalhinha de ouro, é uma coroa celestial do justo juiz. Não da justiça aqui dessa terra, mas do justo juiz. Que ele vai nos dar naquele dia, no dia da volta de Cristo. E essa coroa, ela não é reservada só a uma pessoa, mas a todos que amam a vinda de Cristo. Que você possa ir na sua casa, se você puder, dizer assim: Maranata, Jesus. Maranata. Porque se você não deseja a vinda de Cristo Jesus, alguma coisa está errada. Todos os dias, aqui do meu lado tem uma janela. E todos os dias pela manhã eu olho assim: é hoje, Pai. Só que todos os dias. Que nós possamos olhar para 2 Timóteo 2, né? 2 Timóteo capítulo 4, aliás, capítulo 4, versículo 8, que nós lemos agora. E tomarmos para nós essa promessa. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar juntos mais essa manhã e pedir a Deus sabedoria do seu altar, vindo diretamente do seu altar, para que nós possamos estar com os pés firmados, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a nossa fé. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento diante da tua palavra, diante da tua presença, guiados pelo teu Espírito Santo, falando diretamente para nós o que nós devemos fazer, porque próximo está o grande dia que nós teremos a nossa coroa, a coroa daqueles que guardaram a fé, que completaram a carreira e que combateram o bom combate. Obrigado, Santo Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Provê o pão do dia de hoje, Pai, não o de amanhã, não do mês que vem, o pão de hoje. Provê para nós, Paizinho. Cuida de nós, que as nossas vidas possam resplandecer o Evangelho de Cristo, que as pessoas possam enxergar em nós luz e sal nesse mundo tão tenebroso. Obrigado, Pai. Muito obrigado por nos escutar. E que acima de tudo, do desejo do nosso coração, do nosso discernimento, que possa ser feito mais uma vez, Pai, a tua vontade nas nossas vidas.
É o que nós oramos e é o que nós já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. 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 Amém.